Ei, você aí, você quer aprender o que é um elemento químico? Quer aprender também um pouco sobre substâncias simples, substâncias compostas, substâncias puras e misturas? Quer aprender um pouquinho sobre tudo isso? Então bora pro vídeo, vamos aprender, eu te explico isso de maneira muito simples. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai dar continuidade a essa playlist maravilhosa, essa playlist incrível que eu tô preparando pra você, que é aquela playlist de química básica. Meu amigo, minha amiga, se você é aquele tipo de pessoa que não sabe nada de química, tá querendo aprender do zero, então você tá no lugar certo. Nessa playlist eu vou te mostrar os principais conteúdos que você tem que saber para continuar estudando assuntos mais complexos da química. Aqui você vai ter uma base de extrema qualidade e de maneira muito simples para você conseguir entender, beleza? Então se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo e também comenta se você está gostando dessa playlist, se ela tá te ajudando, e se você gostou, por favor, dê seu like. Isso é de graça para você, mas para mim ajuda demais. O YouTube me divulga muito mais quando você começa a fazer essas pequenas ações, eu consigo ajudar um número muito maior de pessoas, tudo bem? Então agora vamos pro vídeo. Bem, hoje a gente vai falar a respeito das substâncias simples e substâncias compostas. Então de início, olha, a gente vai falar aqui sobre a substância simples ou elementar. Exatamente, a gente pode falar tanto substância simples quanto elementar. É basicamente a mesma coisa. Se você ouvir falar nesse termo e nesse termo, cara, é a mesma definição, tudo bem? Então fica tranquilo que isso daí é molezinha. Agora vamos lá. A definição de substância simples ou elementar é o quê? É quando é uma substância que tem apenas átomos de um mesmo elemento químico. Então calma lá, então quer dizer que eu vou ter um tipo de elemento químico só? Cara, exatamente. Mas aí você pode se perguntar, o que é elemento químico? Elemento químico é o seguinte, sabe a tabela periódica? Para você que não sabe o que é a tabela periódica é uma tabela que tem a reunião de todos os elementos químicos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em oxigênio, tenho certeza que você já ouviu falar em nitrogênio, em hidrogênio, em flúor, em cálcio, em potássio, em ferro. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. E se eu te falar que isso são os elementos químicos? Exatamente. Quando a gente trabalha a respeito dos elementos químicos, é basicamente isso, é o que está na tabela periódica, são aqueles nomes que aparecem na tabela periódica com aquele símbolo, tudo bem? No caso, ao invés de a gente ficar escrevendo hidrogênio, a gente coloca só o H. Ao invés de a gente escrever oxigênio, a gente coloca só o O, tudo bem? Ao invés de a gente escrever carbono, a gente coloca só o C. Tudo bem? Então é o seguinte, quando a gente fala de substâncias simples ou elementares, são substâncias que contêm apenas átomos de um elemento químico. Então calma lá, então quer dizer o seguinte, se eu tiver aqui H2, é uma substância simples ou elementar? Ah, e muita gente vai falar, não é, porque eu não tô tendo só um átomo, eu tô tendo dois átomos, então não é uma substância elementar, né? Não é uma substância simples. Calma lá, é o seguinte, aqui não está escrito que você tem que ter apenas um átomo. Aqui está escrito que você tem que ter átomos de apenas um elemento químico. Não está especificando o número de átomos que você precisa ter. Tudo bem? No caso, eu posso colocar aqui, ó, tá vendo? Eu estou tendo dois átomos de hidrogênio. Mas tem outro elemento químico a não ser o hidrogênio aqui? Não, não tem. Tem apenas o hidrogênio. Portanto, é uma substância simples ou elementar por esse fato, porque eu tenho apenas um elemento químico. O mesmo ocorre aqui quando eu trabalho com oxigênio. Eu tenho dois átomos de oxigênio, mas o único elemento químico que aparece, nesse caso, é o oxigênio, tudo bem? Então é uma substância simples ou elementar. Aqui a gente tem um negócio que a gente chama de alotropia. A alotropia é o seguinte, a gente tem o carbono. Esse C, ele indica o carbono. A gente está indicando o elemento químico carbono, tudo bem? Só que tá vendo que é um carbono, embaixo está escrito grafite, embaixo está escrito diamante? Exatamente. Isso daqui são as alotropias que a gente chama. É quando o carbono ele pode ter uma conformidade diferente. Ele pode se organizar de uma maneira que forma o grafite e de uma maneira que forma o diamante. Não fica muito bitolado se você não conseguiu entender isso muito bem, mas só tenha em mente o seguinte, quando a gente fala de alotropia, quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente tem mais de uma conformidade, mais de uma formação, mais de uma estrutura para um tipo só de elemento químico. Por exemplo aqui, eu estou tendo o carbono ele se reunindo formando o grafite e estou tendo o carbono se reunindo formando o diamante. Eu posso ter outro exemplo com o fósforo. O elemento químico do fósforo ele é representado pelo P, certo? O P de Paula, tudo bem? Então o que quer dizer? Esse P, que está indicando fósforo, no caso, ele pode ser tanto fósforo branco quanto fósforo vermelho, certo? Eles são alotropias, são versões alotrópicas do fósforo. É isso que quer dizer. Quer dizer que você tem um elemento químico que ele se organiza de maneira distinta. Mas calma lá, você tem essa parte alotrópica, mas se você analisar, só tem um elemento químico, que no caso é o fósforo. certo? E aqui nesse caso é o carbono. Se você tem apenas um elemento químico, já matou. É substância simples ou elementar. É independente o número de átomos que
está aparecendo, o número de vezes que está aparecendo aquele elemento químico. Se está aparecendo somente um elemento químico, é substância simples ou elementar. A gente pode representar aqui pelas bolinhas também para ficar um pouco mais simples. Pensa bem, a bolinha aqui amarela, a gente pode chamar ela, por exemplo, oxigênio. A gente tem 2 oxigênios. Cada bolinha representa um átomo de oxigênio, certo? Então o que acontece? Não tem 2 bolinhas aqui, então quer dizer que eu tenho 2 oxigênios? Quer dizer que eu tenho um O2? Exatamente, olha aqui, ó. O2, tá vendo? Esse 2 aqui, ele indica o quê? Indica que o meu oxigênio está se repetindo 2 vezes. Quer dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio para formar essa molécula. De maneira mais simples, é só representar assim. A bolinha amarela é o oxigênio. A bolinha aqui, no caso azul, a gente vamos chamar ela de hidrogênio. É o seguinte, eu tenho 2 bolinhas de hidrogênio. Então isso indica o quê? Indica que eu tenho uma molécula que chama H2. Olha aqui, ó, tá vendo? H2. Então é basicamente isso. Se ele te dá a bolinha e fala que a bolinha de tal cor é tal elemento, basta você ver o número que ela se repete. A bolinha amarela, ela é o quê? Eu já te falei, ela é o oxigênio. Quantas vezes ela se repete? 2. Então, se eu tenho 2 bolinhas amarelas e um amarelo representa oxigênio, então eu tenho um O2. Aqui no caso, o azul indica o hidrogênio, aparece 2 vezes, então eu tenho um H2. Beleza? Entendeu isso? Agora vamos para a segunda parte, olha. Quando a gente trabalha através das substâncias compostas ou composto químico. Quando eu falo substância composta ou quando eu falo um composto químico, cara, é basicamente a mesma coisa. É tranquilo, então vem comigo que vai ser simples. Olha, aqui não era apenas átomos de um elemento químico. Quando a gente trabalha com substâncias compostas ou compostos químicos, a gente está trabalhando com átomos de mais de um elemento químico. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, o KCl, eu tenho tanto o K, que ele indica o elemento químico potássio, e também tenho o Cl, que lá na tabela periódica você vai ter um elemento químico que chama cloro. Tudo bem? Então a gente está tendo 2 elementos químicos aqui. E se a gente tem 2 elementos químicos, já não é mais nesse caso. Agora já é nesse caso, é uma substância composta ou um composto químico. Aqui no caso eu tenho, por exemplo, um H2O. Lembra? Esse 2 está aparecendo depois do hidrogênio, então ele indica que eu tenho 2 hidrogênios. Tá aparecendo alguma coisa depois do oxigênio? Não, não tá aparecendo nada depois do oxigênio. Então quer dizer que tem apenas um oxigênio, tudo bem? Então nesse caso, ó, vem comigo aqui, ó. Lembra que eu falei que a bolinha amarela, ela significa o oxigênio? E lembra que eu falei que a bolinha azul indica o hidrogênio? Quantos hidrogênios a gente tem aqui? Quantas bolinhas azuis? A gente tem 2 bolinhas azuis, certo? E quantas bolinhas amarelas a gente tem? Tem apenas uma. Então vamos lá. Então a gente tem H2, certo? Porque tem 2 bolinhas azuis e tem uma bolinha amarela. Então quer dizer que tem um O, certo? Então é H2O. Essa daqui é a molécula de água, tá vendo? Olha, H2O. A gente pode representar dessa forma. E olha, a gente tem aqui o H2SO4, o famoso ácido sulfúrico. Olha aqui, vamos contar primeiro quantos elementos químicos a gente tem nele, para a gente saber se a gente tem uma substância simples, elementar, né, no caso, que é a mesma coisa, ou uma substância composta ou composto químico. Vamos lá, olha aqui. A gente tem um elemento, que é o H, que é o hidrogênio. A gente tem um elemento, que é o S, que significa enxofre. E a gente tem um outro elemento, que é o O, que é o oxigênio. Tudo bem? A gente tem o hidrogênio se repetindo 2 vezes. Aqui, tudo bem? Então a gente vai ter que ter 2 bolinhas de hidrogênio. A gente tem o enxofre, o S, se repetindo apenas uma vez, porque após ele não tem mais nada, certo? Não tem nenhum número. Então ele vai ter apenas uma bolinha para o enxofre. Aqui no oxigênio a gente tem 4 vezes ele se repetindo, porque tem um 4 aqui embaixo, tudo bem? Então quer dizer que a gente vai ter 4 bolinhas de oxigênio. Lembrando também, ó, tá vendo esse número aqui embaixo? Isso daqui a gente chama de índice, tudo bem? Quando a gente tem aqui, ó, um H2, a gente tá falando que é um índice 2, tudo bem? Então é basicamente isso. Então aqui a gente tem o ácido sulfúrico, que tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Tem 3 elementos químicos. E se tem mais de um elemento químico, indica já que a gente tem o quê? Exatamente, a gente vai ter uma substância composta ou um composto químico. O mesmo acontece aqui para o NaOH, que é o famoso hidróxido de sódio. A gente tem aqui o sódio, que é o Na. A gente tem o oxigênio e também tem o hidrogênio. Aí você pode se perguntar, mas aqui não tem só 3 elementos químicos, aqui tem 4 elementos químicos. Olha aqui, ó, tem 4 letras. Calma, não é muito bem assim. Você tem que analisar da seguinte maneira. A primeira letra de um elemento químico, ela é sempre maiúscula. Se ela tem uma segunda letra, que no caso o sódio, tá vendo? Na, esse Na é apenas um elemento químico, é o sódio. Sabe por quê? Como que eu sei isso? Porque a segunda letra, ela tá minúscula, tudo bem? Se tem uma letra maiúscula seguido depois já com uma letra minúscula, quer dizer que é apenas um elemento químico, tudo bem? Que nem aqui, ó. Na. Se eu tivesse um
P maiúsculo e um B minúsculo, quer dizer que eu ia ter um PB. Esse PB, ele indica o chumbo, tudo bem? Então é basicamente assim, se você tem uma letra maiúscula seguido por uma letra minúscula, é apenas um elemento químico, você não conta como dois. Nesse caso a gente tem três, porque tem um elemento químico aqui, outro aqui e outro aqui, certo? No caso a gente tem o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Agora acontece aqui também que a gente tem o elemento químico carbono se repetindo 4 vezes e o hidrogênio se repetindo 10 vezes, beleza? Então, em todos esses casos, a gente tem substâncias compostas ou compostos químicos. Por quê? Pelo fato de ter mais de um elemento químico constituindo aqui o nosso sistema. Tudo bem? Então é o seguinte, agora eu fiz um ranking pra você, que é pra dar uma descontraída e também pra ver o quanto que você tá aprendendo dessa aula. Se você conseguiu entender essa lousa de fato, entendeu todos os conceitos que eu coloquei aqui, tudo que eu coloquei aqui você conseguiu entender, cara, você tá aqui, ó. Aqui é o ideal, você tá em primeiro. Se você tá sorridente, esse daqui é o Joãozinho, tudo bem? Agora é o seguinte, se você tá no 2, você tá meio triste, porque você não conseguiu entender tudo, certo? Você vai estar mais ou menos assim, eu entendi muito bem, mas eu não entendi muito bem, tipo, outros pontos, e é isso. Agora, se você tá no 3, cara, quer dizer que você não entendeu nada, você estava boiando, você estava pensando no sextou, né? Você pode estar lá na sua segunda-feira, terça-feira, mas já estava pensando lá no final de semana pra você não ter mais que estudar, tranquilo? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo pra mim em qual posição você tá. Você tá no 1, entendeu tudo? Tá no 2, entendeu mais ou menos? Ou tá no 3 que não entendeu nada, certo? Se você tá no 2 ou no 3, volta essa videoaula desde o início e assiste tudo de novo, que você tem que entender essa parte, beleza? Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com mais uma lousa pra você. Bem, pessoal, então dando continuidade a essa aula, a gente vai trabalhar a respeito agora das substâncias puras e as misturas, certo? Lembrando que a gente já viu sobre substâncias simples ou elementares, a gente já viu também sobre substâncias compostas ou os compostos químicos, tudo bem? Agora a gente vai analisar de uma maneira um pouco mais aprofundada, que a gente vai trabalhar a respeito de substâncias puras ou mistura, tudo bem? Vamos lá. O que é uma substância pura? Substâncias puras é quando o quê? Quando só há um tipo de substância, seja ela simples ou composta. Ou seja, se eu tenho uma substância composta, por exemplo, só a água, se eu tiver só a água e mais nada, cara, eu tenho uma substância pura, tudo bem? Agora, por exemplo, tem o seguinte, ó, eu trabalhei já a respeito da substância composta, certo? Se eu tiver só a água, embora ela seja uma substância composta, ela vai ser uma substância pura, porque só tem ela. Se eu tiver, por exemplo, o NaCl, continua sendo uma substância composta, porque tem tanto Na quanto Cl, tem dois elementos, lembra? Se eu tiver só o NaCl e mais nada, eu tenho uma substância pura, certo? Lembrando que o NaCl é o cloreto de sódio, é aquele sal da sua cozinha. Agora pensa comigo, a respeito da substância simples. Se eu tenho uma substância simples, que é o H2, se eu tiver só o H2, aí eu tenho o seguinte, cara, eu continuo tendo uma substância pura, tudo bem? Então é basicamente isso. Se eu tenho tanto substância simples quanto composta, agora não vai interferir. O que vai interferir para ver se a substância é pura ou não é se vai ter apenas ela, beleza? Como por exemplo, se eu tivesse água e açúcar, aí você pensa, eu tenho água e tenho açúcar, ou seja, eu tenho duas substâncias, certo? O açúcar é uma substância e a água é outra substância. Então, como eu tenho duas substâncias, quer dizer o seguinte, que eu não tenho uma substância pura, porque eu tenho a água e mais alguma coisa, eu tenho o açúcar e mais alguma coisa, tudo bem? Então, pra gente trabalhar a respeito das substâncias puras, a gente vai trabalhar só quando a gente tem apenas um tipo de substância. Aqui eu trouxe alguns exemplos pra vocês. Olha, aqui eu tenho a água, que no caso eu tô falando só da água, não tô considerando nenhum outro tipo, certo? Se a gente colocar isso de maneira real, a água a gente sabe que ela não é pura, porque a gente adiciona alguns íons no meio. Eu vou trabalhar também um pouco mais pra frente o que é íon com vocês, tudo bem? Mas vamos lá. No caso aqui, se tivesse somente a água, só o H2O, cara, isso daqui ia ser uma substância pura. Por quê? Porque eu tenho apenas essa substância aqui. Uma substância composta, eu tenho apenas ela e mais nada, certo? Aqui no caso aqui eu tenho o O2, tenho o O2 e não tenho mais nada. Então também é uma substância pura. O mesmo acontece pro H2 e pro NaCl, tranquilo? Então é basicamente isso. Se eu tenho apenas um tipo de substância e mais nada, cara, já pode falar sem medo. É substância pura. Mas o que a gente pode falar a respeito das substâncias puras? Não é só isso daqui não é só ver se é uma substância pura ou não. A gente tem que saber alguns pontos dela. Os principais pontos que a gente tem que saber é o seguinte, que as propriedades físicas e químicas são constantes. Mas como assim? Calma lá. Eu coloquei esse gráfico aqui para você conseguir entender um pouco melhor das substâncias puras. Vamos lá também, ó. E sabendo dessa parte, a gente também já sabe o quê? Que o ponto de fusão e ebulição e a densidade são constantes. Mas como assim? O que é ponto de fusão? O que é ponto de ebulição? O que é densidade? Cara, não fica bitolado com isso, não fica com medo, porque vai ter uma videoaula aqui no canal explicando a respeito desses conteúdos aqui pra você, beleza? Então fica tranquilo, você vai conseguir entender perfeitamente o que é um ponto de fusão, o que é um ponto de ebulição, o que é a densidade,
Então fica tranquilo, beleza? Agora vamos lá. Você tá vendo que eu tô falando aqui a palavra constante? Cara, anota essa palavra que ela é ponto-chave para você. Então quando a gente tem substâncias puras, ou seja, somente uma substância e nada mais, só vai ter ela, tudo bem? E a gente vai ter o quê? Então a gente vai ter que essas propriedades aqui, elas vão ser constantes. Vamos analisar de maneira gráfica para você ver? Olha, a gente tem um gráfico aqui, certo? A gente olha para um gráfico olhando para os eixos primeiramente. A gente tem o eixo que a gente chama de temperatura, certo? E a gente tem esse eixo aqui que a gente está chamando de tempo, ou seja, a gente fala que tem um gráfico de temperatura por tempo, tudo bem? Aí agora a gente vai olhar como que ele acontece com o passar do tempo, ou seja, conforme eu vou andando da esquerda para a direita, eu vou passando o meu tempo. E conforme eu vou subindo de baixo para cima, o que acontece? Eu vou aumentando a temperatura, ou seja, eu estou aumentando o tempo e aumentando a temperatura fazendo esse movimento, tranquilo? Então, basicamente é isso daqui, olha, esse PF, ele indica o quê? Indica ponto de fusão. Esse PE, ele indica o quê? Ponto de ebulição. E olhando para esse gráfico, cara, depois dessa aula você vai ficar expert, porque olha aqui, você vai olhar para isso e você vai falar, aqui eu tenho uma substância pura, aqui eu posso te afirmar que eu tenho uma substância pura. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente sabe aqui que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele tá sendo constante. Ai, mas como que eu sei isso? Eu não tô sabendo só de olhar pra isso, eu não tô entendendo absolutamente nada. Calma, vem cá, vem comigo que você vai ver, olha. Você tá vendo o seguinte? Que ele tá extremamente reto? Ele tá extremamente reto aqui, olha. Isso quer dizer que é um ponto constante, certo? Quando a gente analisa aqui, ó, isso daqui não tá sendo um ponto constante, ele tá variando conforme a gente muda o tempo, certo? Nesse caso não, olha, se a gente traçasse aqui, ó, duas retinhas aqui, a gente tem que, conforme a gente tá variando o tempo, a temperatura não se altera. Quer dizer, então, que é o seguinte, que esse daqui vai ser o nosso ponto de fusão, certo? Quer dizer que ele tá extremamente constante. Ele tá, no caso aqui, ele tá sendo constante e igual está acontecendo aqui no ponto de ebulição. Então, pra gente ver se tá acontecendo constante, é o quê? Para ver se ele tá subindo, depois ele fica reto, sobe e fica reto, tranquilo? Se tá tendo esse intervalo aqui que ele fica reto, a gente trabalha falando que tá sendo constante, tudo bem? Então é basicamente isso, a gente tem uma substância pura, então a gente vai ter aqui no gráfico essa parte constante, beleza? Se não tiver constante, cara, a gente vai ver já na próxima lousa que não é uma substância pura, tranquilo? Então, recapitulando, substância pura é que tem apenas um tipo de substância, seja ela simples ou composta. E lembrando que as substâncias puras, elas vão ter o quê? Elas vão ter propriedades físicas e químicas constantes. Então, consequentemente, vai ter o ponto de fusão, ebulição e a densidade constantes. E é assim que a gente analisa de maneira gráfica o que é quando a gente fala que ela é constante. Quer dizer que vão ter uns valores muito bem definidos, tudo bem? No caso aqui, a gente vai ter um valor muito bem definido para o ponto de fusão e um valor muito bem definido para o ponto de ebulição, tudo bem? E agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e trazer mais uma lousa para você. Bem, pessoal, então agora a gente vai dar continuidade a essa aula e a gente vai trabalhar a respeito das misturas. Na lousa anterior a gente trabalhou a respeito das substâncias puras, lembra? Que tinha apenas uma substância. A mistura é praticamente o oposto, porque olha aqui, é quando há duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas. Eu posso ter duas substâncias simples ou mais, eu posso ter duas substâncias compostas ou mais, ou eu posso ter uma substância simples, uma composta, duas substâncias simples e uma composta. O que importa é o seguinte, se você tem mais de uma substância, você já vai ter uma mistura, beleza? Então vem aqui com um exemplo, olha aqui, ó. Quando a gente tem água e açúcar, a gente tem a água, substância composta. A gente tem o açúcar, eu não tô colocando a fórmula do açúcar aqui, mas eu vou te falar já que ela é composta. Mas enfim, não precisa saber disso. Olha aqui, a gente tem água e açúcar, tem duas substâncias. Se tem duas substâncias, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma mistura, tudo bem? Então é praticamente assim, tem duas substâncias, a gente tem uma mistura. Então vamos lá, o ar atmosférico, isso daqui é uma pegadinha que muito vestibular faz com você. Ele só fala o ar atmosférico e não coloca nada, mas você já tem que saber que o ar atmosférico ele é composto pela junção de diversos gases, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, um pouquinho de hélio, enfim, tem muitos gases mesmo envolvidos no ar atmosférico. Mas você já tem que saber que pelo fato de ter mais de um gás, já é, no caso, uma mistura, tudo bem? Então é praticamente assim. A gente também tem aqui água mais sal mais açúcar, ou seja, tô tendo três substâncias. E o critério é o seguinte, é para ter duas ou mais, certo? No caso eu tenho mais de duas, então já tá sucesso, eu já tenho também uma mistura, beleza? Mas fica tranquilo que vai ter uma aula nessa playlist mesmo, que eu vou trabalhar a respeito das misturas muito mais a fundo com você, e você vai conseguir entender perfeitamente todos os tipos de mistura que tem, tranquilo? Então é praticamente isso. Se eu tenho uma substância apenas, somente ela, nada mais,
é uma substância pura. Se eu tenho duas substâncias ou mais, aí já é uma mistura. Tranquilo? É praticamente isso que você precisa saber. E lembra que nas substâncias puras, a gente tinha aqui os valores lá constantes? Aqui no caso, cara, a gente tem os valores variáveis. Vamos ver como que isso acontece. Olha aqui, ó. As propriedades físicas e químicas são variáveis. Automaticamente, então, a gente tem que o ponto de fusão, ebulição e a densidade também são variáveis. Lembra que eu trouxe um gráfico para você na substância pura? Meu amigo, então vem aqui, ó. É o seguinte, eu trouxe o mesmo gráfico, a temperatura em função do tempo. Agora a gente analisa ele da seguinte maneira. Você tá vendo que ele não é mais reto, que nem era na substância pura. O que aquele reto indicava? Quer dizer que ele estava constante. Lembra? A substância pura estava falando que ele estava constante. Nesse caso, ele não está reto, ele está crescendo. Tá vendo? Então toda essa parte aqui vai indicar o meu ponto de fusão. A gente vai fazer um cálculo em cima dessa parte para conseguir determinar o ponto de fusão. Mas isso é assunto para outra videoaula. A mesma coisa aqui para o ponto de ebulição. A gente tem ele subindo. Não tem ele que nem antes, que ele era apenas reto. Ou seja, se ele é apenas reto, é só a gente pegar aqui o valor da temperatura e a gente já sabe qual que é a temperatura do ponto de fusão. Mesma coisa para ebulição. Se ele estava reto, é só você seguir e pegar aqui. Aí a gente já sabe também exatamente o ponto de ebulição. Quando a gente tem uma mistura, a gente não tem exatamente o valor muito bem definido de ponto de fusão e ebulição. A gente vai ter aqui no caso uma inclinação, tá vendo? Olha, ela está subindo, olha, tanto no fusão quanto na ebulição. Portanto, são valores variáveis, não são valores constantes. Então é praticamente assim. Como interpreta? Se tiver um negócio reto aqui, se tiver um valor reto, a gente está tendo um valor constante. Então é substância pura. Se tiver aqui algo que não é reto, não é constante, a gente vai ter algo então que é variável. E se é variável, a gente tem uma mistura. É praticamente isso. Mas lembra sempre de olhar para os eixos. Tem que ser temperatura por tempo para a gente fazer exatamente essa análise. Tudo bem? Então agora eu vou dar aquele espaço para o seu print e eu vou voltar com mais uma lousa de exercícios agora para você conseguir exercitar um pouco melhor esse conteúdo aí na sua cabeça. Tudo bem? Bem, pessoal, então aqui a gente está com o exercício da PUC São Paulo. Eu vou ler ele aqui para vocês, olha. Considere o gráfico abaixo. Aí tem um gráfico de temperatura por tempo, que é exatamente o que eu estava trazendo para você nas aulas anteriores, certo? Então é o seguinte, o enunciado em si, ele fala o seguinte, as curvas A linha, como assim A linha? O que é esse linha? Você está vendo que tem um risquinho em cima do A, do segundo A? Isso a gente lê como linha. Então a gente está falando aqui, as curvas A linha e B linha, certo? Correspondem respectivamente ao comportamento. O que é respectivamente? Quer dizer que está exatamente nessa ordem. Se ele falou A linha e B linha, o resultado vai ter que vir primeiro pro A linha e depois pro B linha, porque aí está respectivamente. Tudo bem? Vamos lá. A gente tem que ler aqui as alternativas. Está falando se ele vai ser uma substância pura ou uma solução, enfim. Todos esses casos, tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte, olha, a gente tem que saber o seguinte, você lembra que eu te falei que vai ter valores muito bem definidos para substâncias puras, porque a gente está trabalhando com um gráfico de quê? De temperatura em função do tempo. A gente vai ter valores constantes, valores muito bem definidos que a gente vai conseguir determinar muito simples o valor de temperatura nesses pontos, porque eles são constantes. E quando serem constantes esses valores, a gente vai ter uma substância pura, lembra? Eu trabalhei muito bem com você isso já nessa videoaula. Quando não forem valores constantes, ou seja, vão ser valores variáveis, a gente vai ter o quê? Exatamente, a gente vai ter uma mistura, tudo bem? Então vamos lá. A gente analisando aqui, a gente tá vendo que o A linha, ele sai lá do A, aí depois ele sobe, tem um valor constante, olha o ponto-chave, ele tem um valor constante, sobe, tem outro valor constante e depois ele volta a subir até chegar numa linha, certo? Ou seja, a gente já sabe que nesse ponto, meu amigo, isso daí é ponto-chave, é moleza esse exercício da PUC. Olha aqui, a gente já sabe que é uma substância pura, certo? Quando a gente analisa o B a gente tá vendo que ele tá variando, ele tá subindo que nem quando eu te passei lá no exercício, praticamente. Ele tá subindo como? Ele não tá subindo de valor constante, ele tá subindo de valor variável, ou seja, aí a gente vai ter uma mistura. Agora vamos ler as alternativas? Olha, a alternativa A, ela fala que é uma substância pura e uma solução. Primeiro, como eu falei que é respectivamente, vamos falar primeiro do A linha. O A linha é uma substância pura? É. E o B linha é uma solução? É. Eu não falei de solução nessa videoaula porque vai ter uma videoaula também só para trabalhar sobre solução, mas solução é uma mistura. No caso aqui, então, uma solução é uma mistura, beleza? Ah, mas eu não sei o que é uma solução, como que eu ia resolver? Então vamos ver. É o seguinte, ó, vamos dar continuidade. Não precisava nem saber o termo de solução para você conseguir acertar. Só de você saber que o A linha era substância pura, você já matava. Ó, B, uma solução e uma substância pura. É o B linha que é uma substância pura? Não, não é. Então a gente já descartava. Aí depois no C fala uma mistura. Cara, não precisa nem ler o resto. Falou que o A linha é uma mistura, já tá errado, já descarta.
Aí o D, duas soluções. Não, não é. E E, duas substâncias puras. Não, não é, porque a gente sabe que uma é substância pura e outra é mistura, beleza? Então a alternativa correta é A. É simples assim, cara. Basta você olhar. Tem valor constante? É substância pura. Tem valor variável? É uma mistura, certo? No caso que a gente está trabalhando de um gráfico de temperatura em função do tempo. É simples assim, não tem complicação. Matamos aqui um exercício da PUC rapidamente aqui. E eu demorei um pouco porque eu tô te explicando, mas você viu que já de cara, na primeira alternativa, já via que estava certo, nem li o resto. Tranquilo? Agora eu vou trazer mais um exercício agora na lousa para você treinar um pouquinho mais, beleza? Bem, pessoal, então para terminar essa videoaula, eu vou trazer aqui um exercício para você para recapitular tudo que você aprendeu. Então, recapitulando, você já aprendeu substâncias simples, já aprendeu substâncias compostas, já aprendeu o que é uma substância pura e o que é uma mistura, basicamente, entendeu? Então agora para você assimilar todo esse conteúdo e juntar tudo ele, eu trouxe um exercício que vai recapitular tudo isso. Olha que top que vai ser, olha aqui, ó. Classifiquem substâncias simples, compostas, puras e mistura. Ou seja, eu vou te dar alguns exemplos e você vai me dizer o que ela é de todos esses carinhas que eu trouxe pra você. Vamos lá, começando aqui pelo A, ele me dá o P branco, a gente tá indicando o P como fósforo, certo? Eu já te trabalhei no começo dessa aula também, que tem a alotropia, certo? Já expliquei que tem o fósforo branco e o fósforo vermelho, por isso que a gente fala que o fósforo ele é alotrópico, ele tem várias conformações, ele tem mais de uma conformação, no caso o fósforo branco e o fósforo vermelho, tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que olhar, quantos elementos químicos tem nesse exemplo? Nesse exemplo a gente tem apenas um elemento químico, que é o quê? Que é o P. O P ele está indicando o fósforo. E lembra muito bem, né? Quando a gente tem um elemento químico apenas, a gente tem uma substância simples. Agora vamos lá. Tem alguma coisa além do fósforo aqui? Cara, não tem nada além do fósforo. E se não tem nada além do fósforo, a gente tem uma substância pura. A gente pode classificar como substância composta? Não pode, porque ele tem apenas o P, tem apenas um elemento químico. Pode classificar como mistura? Também não pode, porque tem apenas aqui o fósforo branco e não tem mais nada. Tranquilo? Matamos já esse exercício. Agora vamos para B. A B ele me dá a molécula de água, me dá o H2O. Então o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente tem uma substância composta. Mas como? Por quê? Olha comigo, olha como que é simples. Quantos elementos químicos a gente tem aqui? A gente tem dois elementos químicos. A gente tem o hidrogênio e a gente tem o oxigênio, tranquilo? Então é praticamente assim. Você tem quantos elementos químicos? Você tem dois elementos químicos. Se tem mais de um elemento químico, você já tem uma substância composta. Então já colocamos aqui substância composta. Tudo bem? Você tem alguma coisa além da água aqui? Não, você não tem nada além da água. E se você não tem nada além da água, você tem uma substância pura, tranquilo? Agora vamos complicar um pouquinho mais, mas vou te mostrar que também é muito simples. Olha aqui, ó. A gente tem aqui no C, a gente tem o N2, a gente tem o O2 e a gente tem o hélio, certo? Ou seja, a gente tem aqui três elementos. Lembra que isso daqui não são dois elementos? Por quê? Porque lembra que eu falei que quando tem a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, é apenas o mesmo elemento. Não considera dois, senão vai estar errado. Tranquilo? Vamos lá. A gente tem aqui o nitrogênio, o oxigênio e o hélio. Tranquilo? Quantos elementos químicos eu tenho nesse caso? Vamos analisar em particular. Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Tenho um. E aqui? Tenho um. E aqui? Também tenho um. Então, todos os casos aqui a gente tem substâncias simples, tranquilo? Então aqui a gente está analisando que todas as substâncias, elas são simples. Como eu tenho o nitrogênio mais o oxigênio mais o hélio, quer dizer que eu tenho uma mistura, porque eu vou ter mais de um desses carinhas. Quer dizer que eu tenho uma mistura, porque eu estou somando tudo isso no mesmo lugar, tudo bem? Então aqui a gente vai falar que é uma substância simples e uma mistura. Para finalizar o exercício, aqui ó, a gente tem a água, o H2O, mais o NaCl. Aqui a gente já viu que ela é uma substância composta, tranquilo? Aqui também a gente tem que saber o seguinte, ó, tem o Na, que é um elemento químico, e tem o Cl, que é outro elemento químico. No caso aqui, esse daqui é o cloro e esse daqui é o sódio. A gente sabe então que são substâncias compostas. Por quê? Porque nos dois casos tem mais de um elemento químico. Aqui tem dois e aqui tem dois. Então são substâncias compostas. Como a gente está somando a água com o NaCl, ou seja, é a mesma coisa de você pegar o NaCl e jogar em água, você pegar o seu sal de cozinha e jogar em água. Se você fizer isso, cara, você vai ter uma mistura. Então é praticamente assim. Tá vendo como que é fácil? Tá vendo como é molezinha esse exercício? Cara, é muito simples esse conteúdo e cai demais em vestibular. Tanto que eu mostrei na lousa anterior um exercício da PUC, que é um vestibular que não é muito fácil, que caiu também. Esse conteúdo básico, tranquilo? Então essa foi a aula de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui e comentar se essa aula te ajudou, tudo bem? Então agora é o seguinte, cara, eu já expliquei todo esse conteúdo e a próxima videoaula eu vou trazer a respeito das propriedades da matéria. Eu vou aprofundar um pouco mais a respeito de como que é o estudo da química, tranquilo? Então eu quero que você, acabando essa aula, já inicie a próxima videoaula, que ela também é de extrema importância para o seu aprendizado da química básica, tranquilo? Agora eu vou dar aqui espaço para o seu print e te encontro na próxima videoaula.